enorme satisfação que a gente inicia mais um episódio do Egresso Cast. Hoje aqui conosco a Aldevane Araújo. Muito bem-vinda, Aldevane. Muito obrigada por haver aceitado o nosso convite. Obrigada, Pro. Bom dia a todos e todas. Bom dia, querida. Bem-vinda. Então, já vou começar com uma pergunta, né? Pedindo que você conte aí a sua história de vida para a gente, do ponto que você desejar. Tá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? O professor Rafael, que fez contato comigo, e a professora Ana Carolina e a todos que estão, né, nesse projeto tão bacana da gente olhar a perspectiva da universidade, desses egressos, né? Para onde a gente caminhou, como é que está a questão da filosofia, né, do curso que a gente finalizou na nossa caminhada. Para falar um pouquinho sobre mim, eu tenho que me remeter, né, ao meu processo da infância, né, para entender a mulher que sou hoje. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu tenho nascimento na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, né, no recôncavo interior, e a partir disso, minha criação foi que fica a cerca de 30 minutos daqui de Cruz das Almas. Atualmente eu resido em Cruz das Almas, que é o município de Cabaceiras do Paraguaçu. Então, eu parto de uma perspectiva ruralista, né? Eu sou oriunda da zona rural por criação. E aí, o meu processo de infância até adolescência se deu nesse município. Município esse muito carente, né? Pouco mais de 18 mil habitantes. A questão da educação ficou ali até meu terceira série do ensino fundamental, que no período era assim, né? E eu estudei lá até esse período. E na perspectiva dos meus pais sempre buscarem que eu e meus irmãos estudássemos e tivéssemos uma educação de qualidade, meu pai optou, né, por matricular a gente em escolas aqui da cidade de Cruz das Almas. Já era uma cidade um pouco mais desenvolvida, tinha aí o ensino médio e já tinha uma perspectiva universitária, mesmo que ainda concentrada, né, na antiga escola de agronomia, que depois se torna a UFRB. E aí eu venho residir em Cruz das Almas com cerca de 12, 13 anos, né? Meus pais implementam um comércio aqui e a partir disso a gente vai se desenvolvendo. Então, a minha perspectiva sempre foi de um incentivo à educação por parte dos meus pais, justamente por meu pai ter concluído o ensino médio e minha mãe só ter feito até a antiga oitava série do ensino fundamental. Então, ela não concluiu. E eu venho de uma família, né, que o ingresso no ensino superior tem a ruptura a partir de mim, né? Então, esse marco é muito importante na minha história. Então, a Aldevane é uma menina sonhadora, sempre pensou em educação como forma de transformação. Então, eu trago isso muito forte em mim, né? Desde a infância até o momento que eu estou. E aí inicia, né, o pós-ensino médio, o Enem, e o ingresso ao UFRB, que é o que realmente transforma, assim, a minha vida. Acho que é um pouquinho disso, assim, que eu queria trazer. Ah, que maravilha, Aldevane. Eu vou, já passo para a próxima pergunta, mas queria introduzir aqui uma questão, que é a seguinte, quando você fala dessa origem rural, né, da sua família, a sua própria, etc. Eu fiquei pensando na importância, né, da interiorização das universidades, e não só por tornar mais acessível o estudo
para esses sujeitos, né, que talvez de outro modo não tivessem como se deslocar para tão longe para estudar, mas porque certamente são incorporados aí valores também dessas comunidades do entorno na sua própria organização, né, porque isso acaba influenciando de modo muito significativo. Eu digo porque, assim, eu tenho uma quantidade de alunos também grande ainda hoje que moram, são residentes, são oriundos das comunidades rurais aqui do entorno, né? Vêm da zona rural, estão na zona rural. E isso afeta, né? Altera mesmo o modo como o próprio ensino é organizado, né? Os temas são pensados, as atividades são conduzidas de uma maneira geral. Como é que você vê isso, né? Assim, como é que você enxerga esse movimento, a chegada das universidades nesses espaços, né, o acesso deste público-alvo às instituições, quais os impactos, os desdobramentos disso, assim, na tua opinião? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Sim, a gente tem um impacto no Recôncavo, né? E aí eu falo Recôncavo porque é meu lugar, né, de vivência, e a gente pôde perceber as transformações que a interiorização da universidade pública trouxe para a região. Então, eu ingresso na UFRB no ano de 2010. Então, ali o programa Reúne, né, que visa essa expansão, ele é um programa de 2007. Então, quando a gente vai perceber, o meu ingresso na universidade é bem iníciozinho dessa reestruturação. E aí, a gente vai olhando, né, anos se passaram, né, desde que eu ingressei, 12 anos, e a gente vê o desenvolvimento, da cidade. Cruz das Almas mesmo é uma cidade assim bem pavimentada, movimentada, o comércio se estruturou a partir da universidade, a questão dos aluguéis, dos alunos que vieram das outras regiões para cá, mas permitiu principalmente o ingresso dos alunos do Recôncavo a esse espaço universitário que era visto por nós como algo distante. Então, assim, no meu processo educacional do ensino médio, eu lembro que poucos professores potencializavam o ingresso à universidade justamente pelas dificuldades, né, que viam na gente e a questão também deles terem saído daqui, grande parte ter feito universidade em outras cidades. Então, não é fácil também para se manter. E quando a gente parte de uma universidade que está no próprio território, a questão, por mais difícil que seja, de dar continuidade ao curso, eu acho que a gente consegue ter um apoio maior, né? Tanto da família, né, quanto a questão da gente estar mais próximo das pessoas ali que fizeram parte dessa trajetória. Então, eu vejo a questão da interiorização como algo primordial ao meu ingresso à universidade, além da questão das cotas, que a gente não pode esquecer as políticas afirmativas, que potencializou esse ingresso. Eu sou aluna do processo de cotas, né? O primeiro curso de nível superior que eu ingresso é a partir das cotas, e cotas de alunos de escola pública, né? Alunos esses também que não eram vistos nesses espaços. Então, acho que a UFRB traz grandes marcos, né? Como uma universidade, uma das mais negras do país, né? Isso já é estatístico, como uma universidade que está em um território aqui em Cruz das Almas, que é um território quilombola. Isso traz muito marco também social e histórico. E a UFRB, no CFP, né, o Centro de Formação de Professores, onde eu estudei, é uma universidade que no início era bem precário o acesso. Hoje a gente já tem aí, por mais que a gente tenha outras questões do movimento estudantil lutando por melhorias, é uma universidade que a gente viu o centro poliesportivo acontecer, né, e melhorar aquele acesso ali. Então, eu lembro que logo no início eu ia para a universidade, quando chovia e a Amargosa, a gente chegava com lama na metade da perna.
Eu acho que isso melhorou um pouquinho. Isso é retrato, né, dessas lutas dos movimentos estudantis, das políticas públicas e dessa forma de pensar a interiorização a partir da facilitação desse acesso. É um pouquinho assim do que eu vejo, do que foi essa reestruturação. É muito significativo, é muito emblemático também, né? Além de, assim, toda essa representação, né? Ela é muito potente. Eu acho que isso é expressão, né? Do, do poder transformador da educação também, né? Acho que é importante esse processo de inclusão de todos esses públicos-alvos nas instituições de ensino superior, e acho que se expressa bem, né? O que é o desdobramento, o impacto, a importância, a relevância, né, do processo de interiorização das universidades. Por isso também, né, para torná-la mais diversa. E claro que essa não é iniciativa isolada, né? Você bem chama a atenção a questão das cotas, das bolsas, dos programas, as políticas de permanência que são condição, né, para a continuidade dos estudos. Não basta só acessar, acessar é uma parte significativa, né? Ingressar é o ponto principal, mas manter-se também é tão importante quanto, né? Maravilha, Aldevani, Sim. adorei, isso mesmo. E, Então e vamos assim, lá. é Não, mas interessante, não. é Continue. interessante até a gente frisar, né? Eu também fui bolsista. Então, eu fui bolsista PIBIC, né? E fui bolsista do PIBID. Então, iniciação científica e iniciação à docência. E esse processo foi muito importante para que eu conseguisse dar continuidade. Então, era através do estímulo à pesquisa e também ao estímulo da bolsa para conseguir permanecer em Amargosa que eu ia me impulsionando cada vez mais e me debruçar no estudo, né? Isso fez com que eu conseguisse concluir o curso de filosofia, que ao longo do processo a gente sabe que alguns dos nossos colegas não conseguiram, né? E eu acho que é uma das coisas assim que a universidade ela às vezes tem que repensar, né, as estratégias de como o acesso ele tem que vir junto com essa permanência, porque o aluno que ele não tem um poder aquisitivo que consiga o manter nessas cidades do interior, que também não tem tanta oportunidade de emprego, ele não vai conseguir, né, através do desemprego, finalizar seu curso com qualidade. Então, são coisas que tem que estar aí atrelada. É bem lembrado, assim, que a senhora falou. Maravilha, Aldevani, isso mesmo. Então vamos lá, vamos retomando aqui nossa entrevista. Eu queria agora que assim, você avaliasse, né, como é que você localiza, como é que você identifica a colaboração da filosofia para a sua vida pessoal e profissional. Olha, primeiro, eu me inscrever no curso de filosofia, né? Eu fazer inscrição no curso de filosofia vem de um processo curioso dentro da própria educação no ensino médio, que eu senti um vazio na disciplina de filosofia. Então, eu ficava assim me perguntando, eu acho que aqui tem mais coisa, ela é mais interessante do que isso, né? E aí a gente já vem com aquela coisa, grande parte dos professores de filosofia não são formados em filosofia. A filosofia vem como um complemento de carga horária, né? Isso não tem tantas mudanças ao longo da trajetória que eu venho acompanhando. E aí eu me inscrevo no curso de filosofia, de repente vou para Margosa, e quando eu me deparo com o curso, eu me deparo com tantas curiosidades, tanta coisa que foi deixando em dúvida, sabe? O porquê das coisas, e aí a gente começa a ser mais crítica do que já é. Então, o curso de filosofia abre portas na minha vida, no sentido de me entender, né, enquanto mulher nessa sociedade, e principalmente, enquanto profissional, o
caminho que eu estou trilhando para fazer diferente na sociedade. Então, é um curso assim que foi base para minha vida, faria quantas vezes fosse preciso. É a partir da filosofia que eu consigo abrir o olhar para a leitura, abrir os olhares para as diversidades que estão ao meu redor. Então, é como se eu conseguisse levar a questionamentos, mas ao mesmo tempo que eu questiono, eu também aprendo. Então, me leva a muito aprendizado. Então, é um curso assim que eu sou suspeita a falar, eu adoro a filosofia e queria que mais pessoas tivessem acesso, né, ao ensino de filosofia, que promova realmente esse conhecimento. Que massa. Essa é uma perspectiva assim muito interessante, né? Fantástico, assim. Eu queria entender um pouco melhor, então, já que você fala desse vazio, né, assim, dessa busca de aprofundar os seus conhecimentos filosóficos no curso, mas isso tem origem em um vazio que você localiza da própria disciplina no ensino médio, e é muito interessante você falar sobre isso, sobre a questão da ausência dos professores formados na área, atuando, né, na disciplina. Nós estamos aqui agora fazendo um mapeamento justo por conta da execução de PIBI e de ERP, e a gente está com enorme dificuldade, né, de localizar os professores que atendam o perfil estabelecido pela CAPES, que é justamente o licenciado em filosofia lecionando filosofia, né? O que é necessário, a gente defende que seja isso mesmo, para que os filósofos ocupem os seus espaços, né? Mas, justo por conta dessa ideia de complementação, dessa necessidade, né, de complementação de carga horária, a gente sabe que isso é uma realidade bastante comprometida, né, entre nós, e, portanto, naturalmente vai comprometer o próprio ensino, né? Então, essa sua angústia, essa sua chegada no curso, ela é muito interessante, significativa também por isso, né? Legal, bom, bom. Eu queria, então, assim, que você falasse agora qual a importância do curso de filosofia para a sua vida, no geral. Como é que você entende o impacto que o curso produziu num contexto mais amplo, né? Da sua história, da sua biografia, como é que você analisa isso? Olha, na minha vida, assim, a filosofia ela me ajudou a questão, inclusive, do autoconhecimento, né? Da perspectiva de entender minhas potencialidades. Infelizmente, a gente é levado muitas vezes a não acreditar nas nossas próprias potencialidades. Então, quando eu ingressei no curso, que eu comecei as leituras, eu vi um mundo assim que eu disse, nossa, eu posso ser mais, né? Eu posso ser uma pesquisadora, eu posso ser uma professora, eu posso romper com o ciclo familiar de empregadas domésticas, eu posso tentar, a partir do curso de filosofia, eu vi que eu poderia potencializar outros jovens, assim como eu, a ter um ciclo de vida diferente, né? E aí, não dizendo que uma profissão ou outra é superior, ou a questão de dispensar os outros ciclos, mas entender que, enquanto, por exemplo, mulher negra, o meu ciclo dentro do Recôncavo, ele está vinculado a essa questão ainda da empregabilidade doméstica como centro, né, dessas meninas, principalmente, o centro, a perspectiva de renda. Então, a filosofia me fez ver outros mundos. Eu disse, peraí, eu posso ser outras coisas, eu posso estar em outros espaços, né? Então, a filosofia me deu esperança, a filosofia me deu uma perspectiva de futuro e, principalmente, ela me dá gás para continuar buscando dentro da educação
outros jovens que queiram romper com esses ciclos familiares, né? Eu acho que eu parto um pouco dessa importância aí. Exatamente, exatamente. De constituir-se também como uma referência, né, Aldevani? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Mas vamos lá, como é que se deu o seu encontro, assim, com o seu tema de pesquisa, com a sua questão de pesquisa? Você agora está. Não, primeiro eu vou perguntar isso. Como é que se deu o seu encontro com o seu tema de pesquisa ainda no contexto da graduação? Olha, na graduação eu encontrei, assim, grandes mestres, né? Tanto professoras quanto professores que me potencializaram a pesquisa. Então, eu ingressei logo no terceiro semestre, eu estava. Aí eu conheci um projeto através do professor Emanuel Soares, que é uma pessoa assim que eu agradeço muito o encontro que eu tive com ele aí na UFRB. Através dele, cada dificuldade que eu tinha, ele dizia, não, vai ler de novo. Vai entender de novo, traga. Vai resumir. E ele me aguçava, né, a curiosidade. E aí, um projeto do PIBIC dele, que era a Educação Filosófica no Vale do Jiquiriçá, buscava essas parcerias, né, com escola, de entender o contexto da filosofia no Vale do Jiquiriçá. A partir disso, já minha vontade de seguir a parte da educação fez com que eu começasse a pesquisar a influência do dogmatismo cristão dentro dessa educação filosófica aí no Vale do Jiquiriçá. E aí eu parti para esse contexto, por quê? No período que eu estava aí, os professores de filosofia, em sua maioria, eram padres ou ex-padres. E isso me lembrou muito aquele início da filosofia como processo de colonização do Brasil, da catequização, né? Dessa filosofia que chega ao Brasil através dos jesuítas. E aí foi me debruçando essa vontade de entender mais. Olha, a gente tem alguma influência aqui desse passado, e como é que a gente pode conversar com isso para entender a proposta da filosofia na educação, que já tem uma atribuição que não é tão próxima, né, desse processo dogmático. Então, foi a partir disso, né, que me veio o primeiro contato aí com a pesquisa do meu TCC, que no período a gente ainda chamava de monografia. Então, eu pesquisei exatamente isso, essa influência. Que maravilha! E é um trabalho ainda muito atual, né? De fato, a gente teve aqui padres, né? É engraçado você dizer isso, porque eu estive recentemente na Ampof e conheci dois estudantes de filosofia egressos de seminários, e isso me remeteu um pouco a esse processo daqui do ensino de filosofia, especificamente em Amargosa, né? A gente teve assim professores de filosofia egressos de seminários, eram padres que depois, enfim, abandonaram, né, a carreira eclesiástica e viraram, tornaram-se professores de filosofia, professor de filosofia dos bons, né? O professor Miguel, Sim, que é nosso parceiro, um excelente professor, enfim, uma pessoa incrível eu também, fiz muito bom. estágio até com ele, Fez com ele, né? Ele é um maravilhoso. clássico, ele é maravilhoso. Estaria conosco no RP, mas a gente teve muita dificuldade de achar professor com perfil, né, para Sim. atuar no residência pedagógica. E hoje você está exercendo a docência, Aldevani? Como é que você, se estiver exercendo a docência, como é que você avalia aí a sua atuação? Estou exercendo, eu ingressei no último concurso do Estado, Você né, está o ano por de onde exercendo, 2019. inclusive? Estou em Cruz das Almas, Ah, permaneço em Cruz das Almas. uhum. E após o curso de filosofia, minha vida, né, deu uma grande mudada. A gente sai assim, ó, com a perspectiva: olha, eu vou achar logo um emprego, vai acontecer tal coisa, aquela ideia toda. E nem sempre é assim. Então, eu fui morar na cidade de Santos, em São Paulo, passei 3 anos e meio lá, fui para uma outra área, que eu já tinha familiaridade com a área comercial, e
A partir disso, sempre a vontade de exercer a profissão. E aí, sempre ligada nos editais. Fiz alguns concursos lá e, de repente, surgiu o concurso do Estado da Bahia. Aí eu comprei a passagem, vim fazer a prova e fui embora. Esperei. E aí veio o resultado em 2019, é quando eu retorno para a Bahia, retorno para a cidade de Cruz das Almas e consigo ficar na cidade, né, que minha família reside, que agora eu permaneço residindo. Então, eu trabalho muito. Acho que a câmera saiu. Foi. Eu trabalho bem próximo onde eu resido, trabalho numa escola de ensino técnico, né? E os famosos CETEPs, e tem carga horária de filosofia, exerço a função, né? Estou na área, e avalio, assim, minha atuação como bem emblemática, porque eu sou aquela professora que eu não consigo ficar só na questão da gente ler texto o tempo todo. A gente lê, que é importante, a questão teórica, mas o aluno do ensino médio, ele tem a necessidade de ter uma curiosidade a mais da questão de ação. Então, eles apresentam muitos seminários, participam de eventos comigo. Antes da pandemia, eu consegui inscrever alguns no Reconcitec, eles foram comigo apresentar pôster. Então, eu procuro levar esse aluno para a universidade também. E aí eu tenho uma questão assim bem paradoxal dentro da minha atuação, que é, de um lado eu tenho uma educação técnica, que não pensa muito essa questão do ingresso à universidade, é uma educação, infelizmente, que ela ainda está numa perspectiva da mão de obra para o mercado, e a escola da qual eu leciono, ela tem uma divisão apenas de um muro entre ela e a UFRB aqui da cidade de Cruz das Almas. Então, elas são vizinhas. Mesmo vizinhas, a realidade parece ser totalmente diferente. Então, a minha atuação em sala de aula é tentar aproximar esses alunos do mundo acadêmico, mostrando que a educação é mais do que aquilo. Dá para trabalhar, mas dá para estudar, né? E a gente tem tido alguns feitos assim muito bons. Recentemente, algumas aprovações em curso de biologia, em curso de jornalismo, e de alunos que retornam e agradecem. Olha, Pro, muito obrigada. Eu acho que esse retorno fala mais do que qualquer atuação minha em sala de aula. Porque às vezes a gente vê 30, 40 alunos e diz, será que está chegando? E aí, quando eles dão esse retorno do agradecimento, de me encontrar na rua e dizer, olha, a senhora foi uma ótima professora, obrigada e tal, isso faz a gente se reconhecer e dizer, olha, está tendo efeito, né? Não sei em que proporção, mas a gente está tendo efeito. Então, as discussões que eu busco hoje é essa aproximação da questão do ensino técnico com o ensino superior. Isso é muito significativo, né, Aldevane, porque eu outro dia comentava isso em sala de aula, eu falava assim, da importância da gente ter as disciplinas, as chamadas disciplinas de humanidades nos cursos técnicos, né, especialmente a filosofia e a sociologia, rompendo com uma lógica que historicamente se consolidou, né, entre nós, de que o ensino técnico deve formar somente, né, para o exercício do mercado de trabalho. E quando você traz essa questão e fala, bem, a introdução das disciplinas é importante, mas ela não é o único caminho, né, necessário fortalecer outros diálogos com as universidades para que essa formação seja mais ampla, né? Isso é muito importante, é muito necessário mesmo, né? Eu vejo isso como algo absolutamente imprescindível para a formação desses sujeitos. Não adianta só formar o trabalhador, ele precisa ser um sujeito capaz de decidir com autonomia, né? Enfim, com independência, com lucidez, né? E nisso as disciplinas de humanidades têm uma colaboração importante a dar, né? E quando você fala da questão da formação desses sujeitos numa perspectiva que não seja só teórica, mas também orientada para uma reflexão da prática, do cotidiano, etc., isso está tão sintonizado com o que está sendo produzido, né, em termos de metodologia do ensino de filosofia hoje, essa ideia de que
a formação na educação básica, seja técnica, seja, né, normal, digamos assim, ela não é a mesma formação do sujeito que está na universidade, né? Obviamente, a Sim. sua formação tem uma consistência, um nível de exigência teórica que, obviamente, mesmo que se mantenha para que a filosofia não seja tratada de modo superficial, né, na educação básica, essa preocupação teórica que você tem, ela é importante, mas assim, entendendo que esse é um outro espaço onde, inclusive, a teoria é abordada de uma outra, a teoria filosófica, né, de uma outra maneira, né, fazendo essas articulações com a prática, com a realidade, utilizando outros recursos e métodos, isso está muito contemporâneo, muito dentro do debate, né, que a gente vem fazendo, sob o risco da filosofia perecer mesmo, não ser Sim. compreendida, ser aquela disciplina, filosofia, né? Então, que bacana, eu gostaria muito de ouvi-la num outro momento, convidá-la, talvez, para entender como é que você conduz a sua aula e tudo mais. Acho que isso pode ser uma inspiração muito interessante para os nossos estudantes, viu? Fica aí já o convite Tá bom, público pode deixar. para que você venha falar para a gente sobre isso aí, viu? Tá bom. É, o Aldevani, e o que é que você tem produzido, assim, no âmbito do conhecimento filosófico? Está no mestrado, está no doutorado, está pensando em fazer? Como é que está isso? Conta aí para nós. Olha, nessa caminhada, quando eu saí da Bahia, eu não queria parar de estudar. E aí, dentro dos trabalhos lá que eu desenvolvia em Santos, eu acabei ingressando em uma outra graduação, né, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e eu ingressei no curso de serviço social, não querendo abandonar a filosofia de jeito nenhum. Lá ainda eu desenvolvi algumas coisas pensando na perspectiva filosófica dentro do serviço social. E aí, depois do concurso, eu tive que retornar. Então, o que é que eu fiz? Eu transferi o curso, fiz uma transferência externa, finalizo agora, em dezembro, o curso de serviço social, e nesse meio tempo, abri um processo seletivo, né, para o mestrado de História da África, da diáspora e dos povos indígenas, que estava mais ligado ali à perspectiva da minha inserção dentro da educação, de conseguir aí atrelar os assuntos. Então, eu me inscrevi nesse mestrado, qualifiquei, né, e estou também no processo de finalização aí até março. Então, eu venho desenvolvendo a pesquisa do mestrado, na verdade, é um documento, né, já que é um mestrado profissional, além da questão da escrita dissertativa, eu tenho a questão de desenvolver um produto e intervir no espaço que eu leciono. Então, eu estou produzindo um documento orientador do projeto político-pedagógico, pensando em uma perspectiva antirracista. E aí, de que forma, né? Eu trago a percepção filosófica, eu estudo um pouco do Francis Fanon, e aí eu vou estudar um pouco desse movimento no Brasil, como influenciou aqui, e eu trago a questão da gente pensar que dentro da nossa metodologia, com a Lei 10.639 e a 11.645, a gente consegue trabalhar dentro das disciplinas, né, História e Cultura Afro. Né? Então, eu parto da filosofia pensando dessa perspectiva antirracista. Então, o documento, né, visa ações que nós, enquanto professores, temos que fazer para o cumprimento dessa lei. E aí, quando eu falo das ações na escola, eu também faço muita ação trazendo isso. Eu trago livros nessa perspectiva, né? Recentemente a gente leu aquela coleção Feminismos Plurais, 5 livros, dividido em grupos, e esses alunos fizeram a apresentação desses livros, externaram através de cartaz, entendendo os assuntos contemporâneos da filosofia. Olha, a filosofia faz parte das nossas vidas. Então, o que é uma interseccionalidade? Como é que a gente discute isso? Né? O que é a questão do racismo estrutural, discutido de forma filosófica? Né? O que é essa intolerância religiosa, trazendo essa perspectiva histórica? Então, a gente vem discutindo isso dentro do currículo,
com a base na filosofia. Então, assim, é mostrar que é possível, né? Então, a perspectiva hoje de pesquisa no mestrado que eu tenho é essa, né? A filosofia na prática, pensando essas leis. Que maravilha, Aldevani. Você agora fechou um quadro muito bonito, assim, pintou um quadro muito bonito para mim, porque quando você falou há pouco da questão da filosofia como um caminho para o empoderamento dos sujeitos e a própria atuação do professor de filosofia como sendo, né, um espaço assim potente para isso, quando você fala agora do seu mestrado, fecha um quadro assim para mim, né, de perspectivas emancipadoras, né? Eu particularmente gosto muito dos mestrados profissionais. Eu acho que eles são necessários assim para a reflexão do professor acerca de sua própria prática pedagógica, ou seja, essa ideia de não separar teoria e prática, né? Porque você articula as duas, essa produção de essa realização de um produto, né, ela não vem dissociada de uma reflexão teórica absolutamente, né, a exigência, inclusive, dos mestrados profissionais que sejam, isso seja a expressão, né, dessa articulação, né, teoria-prática, e acho que isso oxigena tanto a pesquisa, propriamente dita, quanto a próprio exercício da função docente, né. Então, aqui recentemente a gente aprovou nosso Prof. Filo, estamos muitíssimo contentes com isso, e acho muito interessante, assim, as pesquisas, acho, inclusive, que a sua é muito legal, porque a gente já tem a 10.639 publicada aí já há quase 20 anos, né, e, no entanto, ainda hoje a gente está discutindo modos de torná-la efetiva, o que diz muito da nossa sociedade, o que diz muito do nosso racismo estrutural, né? Então, sim, bacana, muito bom, e também desejo, já deixo aqui manifestado, desejo de que você venha falar para a gente da sua pesquisa, quando der, quando quiser, porque é muito importante a gente pensar os modos de execução, né? Inclusive porque a própria BNCC, a lei, né, e a própria BNCC já estão orientando, recomendando que a gente pense como fazer isso no contexto do ensino das disciplinas, né? Você ia falar, eu te interrompi. Não, quando eu falei, né, das leis e tudo, isso também foi impulsionado pela vivência dentro da educação técnica. Então, assim, o ensino técnico, a base comum, ela acaba tendo até um certo apagamento diante das disciplinas técnicas. Então, como trazer isso para o ensino técnico? E aí foi uma das coisas que eu disse, não, a gente precisa falar sobre isso aqui, né? E aí, por isso que eu fui desenvolvendo a pesquisa de acordo, né, com o que eu já estava visualizando no espaço de trabalho. Então, eu acho que o mestrado profissional, ele também traz isso, né, da gente identificar o que é que a gente pode contribuir e, a partir disso, a gente, na pesquisa, conseguir dar o retorno, né, para essa efetivação. E o doutorado, que a senhora tinha me perguntado, que eu esqueci de falar, eu tenho muita vontade de fazer, quero ter esse gás, que esse gás não se apague, mas eu tenho muita vontade de fazer, né? Eu tenho um parceiro que, inclusive, eu conheci aí na UFRB, a gente já caminha junto aí há quase 12 anos, que ele está fazendo doutorado, né? Ele é da área de física, está fazendo engenharia elétrica, e a gente conversa muito isso, de como as pós-graduações nos dá outros olhares para a nossa atuação profissional. Então, não dá para a gente pensar, terminei a graduação e acabou, vou ficar aqui quietinha. Perfeito, é isso mesmo, Aldevani. Eu também faço votos de que essa chama não se apague, que você dê continuidade, assim, espero que não demore muito, né? Se bem que esses tempos são muito relativos, né? Mas o importante é isso, é se manter sempre em movimento, né? O movimento do estudo, ele é muito importante justo por isso que você fala, né? Ele oxigena mesmo, ele alimenta a prática, enfim. Isso é muito bacana. Uma pena ainda não termos doutorado, né? Mas vai Senão já te ter, eu tô na convidaria a tentar torcida. aqui, mas é uma questão de pouco tempo, espero.
Ah, Aldevani, você queria dizer mais alguma coisa, algo que você acha que ficou faltando, que de repente você não tenha evidenciado ou aprofundado, algumas palavras finais? Olha, eu converso pouco, né, Pro? Já Não, sou mas conhecida por isso. não se preocupa com isso. O que você sabe que Mas, define a qualidade de uma entrevista não é muito pouco, é o que ela proporciona em termos de reflexões, né? E aqui sim, foram muitas, tá ótimo. assim, eu quero, na verdade, agradecer, né, principalmente ao FRB, né, por tudo que vem fazendo no Recôncavo. Eu acho que, diante de tanta precarização do ensino superior, cortes e tantos desafios que nos é colocado dentro da atual conjuntura, a gente tem uma coisa, assim, que é primordial, que é essa força que os discentes têm, né, os docentes, os professores, estudantes, enfim, de levar a educação superior a outros patamares. Né? Eu acho que sem isso, a gente talvez já teria mais perdas dentro do ensino superior, dessa questão da interiorização dele. Não é um processo fácil, que nos desafia todos os dias enquanto educadores, mas que eu acho que a UFRB vem fazendo a diferença. E quando eu olho assim, de quando eu ingressei na universidade e como eu estou hoje, eu não consigo me imaginar sem esse espaço, né? E aí eu vou olhando outros colegas que estudaram comigo, que hoje são médicos, que hoje são enfermeiros, são psicólogos. A gente consegue ver dentro, por exemplo, de uma turma que eu estudei de escola pública, né, do terceiro ano de ensino médio, praticamente todos ingressaram na universidade através da UFRB, nos diversos campos que estão aqui no Recôncavo. Então, eu fico muito feliz quando eu chego assim num posto de saúde, vejo um amigo atendendo, quando eu chego em determinados locais e sei que aquilo é retrato da universidade pública. Então, essa questão de desenvolver um podcast pensando nesses egressos, eu acho que traz também para os outros estudantes, quem já está em ingresso ou quem ainda vai ingressar, de pensar que a universidade é um campo diverso, múltiplo e que nos permite, né, transformações de fato. A gente pode não ver no momento que sai, mas lá na frente a gente vai conseguir entender, né? Então, eu quero agradecer ao FRB, a todos os professores que fizeram parte da minha trajetória até aqui e aos que vão fazer, né? A gente que quer continuar vai ter esses encontros e principalmente pensar, né, que outros estudantes consigam trilhar a filosofia de fato, estar nesses espaços, a educação pública, e eu friso muito a educação pública, porque é um espaço assim que a gente tem que defender a educação pública e gratuita, é um espaço assim que a gente carece de bons profissionais. Na área de filosofia, pode ter em outras áreas, mas assim, quando a gente fala bons profissionais, é esse compromisso, né, que a gente tem, além do profissional social também. Eu acho que são coisas que andam juntas, e nós, professores, a gente tem muito essa perspectiva. Então, é pensar isso e pensar em esperançar, né? Eu gosto muito dessa frase do Freire, quando a gente pensa em educação, né? É isso que nos faz fortes, e dentro das fraquezas, a gente dá as mãos ali e segue. Tá? Muito obrigada, professora. A gente que agradece, Aldevani, agradece por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma alegria mesmo, de verdade, te ouvir, foi muito bom, muito inspirador, né? Acredito que as pessoas que nos seguem, os nossos estudantes, vão gostar muito desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. Foi muito bom conhecer mais de você, da sua história, do seu encontro com a filosofia, dos modos como você tem pensado, produzido, né, filosofia. Isso está muito conectado à sua trajetória. Não sei se você percebe isso, né? Sim, Assim, a sua pesquisa diz muito, né, das suas crenças pessoais com relação ao papel da educação, da filosofia, do educador, etc. Que bom, eu fico muito contente, assim, foi muito potente o nosso encontro. Agradeço demais e acho que a gente fica por aqui hoje, né?
E, enfim, vai dando notícias e espero que você retorne aqui para nos contar da sua pesquisa, do que você está fazendo no doutorado. Muito obrigada, viu? Já tem meu Muito contato, aí obrigada. facilita. Tá ótimo, meu amor, muito obrigada. Então, a gente fica por aqui no episódio de hoje. Um abraço. Tchau, tchau.